Escola Novo Caminho, aluno Elisa Santana, professora Denise, série 9º ano e matéria inglês. Antes de começar a apresentação, quero lembrar que eu fiz anotações dos exemplos, tá? Dos exemplos que eu vou ler, os exemplos, tá? Pra você não pensar que tem informações sobre o assunto, mas são exemplos, tá bom? Ok. Beleza? Vamos lá pra nossa apresentação. A minha apresentação será sobre os Present Perfect e vai consistir em o que são os Present Perfect, quais são as suas formações, como nós utilizamos o have you ever e alguns advérbios do Present Perfect. Respirando um pouquinho, vamos começar a apresentação. O que são os Present Perfect? Os Present Perfect nada mais são do que um tempo verbal que expressam ações influenciadas justamente pelo presente, ou seja, são ações que ainda estão acontecendo ou que acabaram de acontecer. Mas elas também podem expressar ações que começaram no passado, mas que tipo, se prolongaram para o futuro, assim, podemos dizer. Que ainda continuam, no futuro não, que continuam aqui no presente. Basicamente isso. Exemplo, I have been living in Rio de Janeiro since 2010. Estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. Agora, quais são as formações do Present Perfect? Na forma afirmativa, o Present Perfect fica sujeito mais have ou has, mais o past participle, que significa o past participle ou participio passado. Na negativa, a gente apenas acrescenta o not. Vai ficar sujeito mais have ou has, mais not, mais o past participle. Na interrogativa, a gente faz uma pequena troca entre o sujeito e o have ou has, e vai ficar assim: have ou has, mais o sujeito, mais o past participle. Ok? Beleza? Deu pra entender? Tipo, vamos agora para o have you ever, né? Como nós utilizamos o have you ever? Que ele expressa tal, como, o significado dessa expressão have you ever. Então, nós utilizamos o have you ever toda vez que a gente quiser perguntar para alguém se alguma vez na vida dela já fez determinada coisa. Por exemplo, have you ever been to China? Você já esteve na China alguma vez? Justamente por isso que essa expressão have you ever passa na frase o sentido de alguma vez, entendeu? Então, vamos para minha próxima explicação, que vai ser sobre os advérbios dos Present Perfect. Eu não vou falar sobre todos os advérbios, eu peguei os mais usados, que são o already, o yet e o just. Eu peguei esses que são mais usados, porque eu vou me aprofundar mais nele. Bom, sem mais delongas, vamos continuar a apresentação aqui, né? Enfim, o already, ele é utilizado em frases afirmativas e interrogativas, e eles expressam ações que ocorreram meio que antes do tempo, ocorreram mais cedo. Por isso mesmo ele passa um sentido na frase de já. Um exemplo dele é We have already seen this method work. Já vimos este método funcionar. Agora, o yet, ele passa uma expressão, ele passa algo contrário do already. Ele expressa ações que ainda vão acontecer. Por isso mesmo ele passa uma expressão, um sentido na frase de ainda. Que é um exemplo, vou dar pra vocês agora, que é Dennis had not returned yet. Dennis não tinha retornado ainda. Ele passa na frase o sentido de ainda, ok? Justamente porque ele expressa ações que ainda vão acontecer. Agora o just expressa ações que acabaram de acontecer. Por isso mesmo ele dá o sentido na frase de acabei, acabaram, enfim, essas coisas. Exemplo: I've just lost my keys. Acabei de perder minhas chaves. Oh my god. Enfim, esse foi meu pequeno resumo sobre os Present Perfect. Espero que você tenha entendido. Espero que você pôde, sei lá, compreender um pouquinho da minha explicação meio enrolada, mas eu pesquisei e eu espero que você tenha entendido um pouquinho e compreendido o que eu quis passar. Então, um beijo, obrigada por assistir meu videozinho. Tchau, tchau, prof. Tá, então vamos falar sobre o Present Perfect. O Present Perfect é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou acabaram de ser concluídas. Depois dessa breve explicação, acho que você conseguiu entender um pouco mais sobre o Present Perfect. Agora eu vou deixar passando aí na tela os seus advérbios e as suas traduções. Agora vamos para a formação. Para a gente formar uma frase afirmativa no Present Perfect, nós vamos precisar de um sujeito
mais o verbo auxiliar to have no simples presente, ou seja, no presente simples, mais o verbo principal no particípio passado, mais o complemento. Já para a gente formar uma frase negativa, a gente precisa do sujeito, mais o verbo auxiliar to have no simples present, no presente simples, mais o not, mais o verbo principal no particípio passado, mais o complemento. Agora, para formarmos uma frase interrogativa, a gente precisa do verbo auxiliar to have no simples presente, mais o verbo principal no particípio passado, mais um complemento.